Olá, você vai ver nesta edição: multas de processos distintos são agrupadas. Pleno nega provimento a recurso proposto por cooperativa de prestadores de serviços. Prefeitura de Nova Olímpia cumpre determinações expedidas pelo TCE. Escola Superior de Contas oferece 4 cursos EAD para início em outubro. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso aprovou o agrupamento de multas aplicadas em processos distintos. Os processos são de competência do presidente do TCE, conselheiro Gonçalo Domingos de Campos Neto. Veja os detalhes. Em um dos processos, as penalidades recorridas foram aplicadas no julgamento das contas anuais de gestão instaurada em face da Secretaria Municipal de Apoio à Segurança Pública, sendo solicitado o agrupamento das multas destinadas a Leone Peixoto Barreto, que totalizou o valor de 22 UPFs. No outro processo, foi determinado o agrupamento das multas pendentes de recolhimentos aplicadas a Emival Gomes de Freitas, da Prefeitura de Porto Alegre do Norte, no valor de 21 UPFs. O Núcleo de Certificação e Controle de Sanções propôs o agrupamento das multas aplicadas nos processos. O Ministério Público de Contas teve o mesmo entendimento e emitiu parecer para o agrupamento das multas empregadas pelo TCE em 2 processos distintos. Na análise do presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, conselheiro Gonçalo Domingos de Campos Neto, as multas devem ser agrupadas para fins de execução fiscal da Procuradoria-Geral do Estado. Voto no sentido de determinar o agrupamento das multas aplicadas aos responsáveis com base nas disposições regimentais, determinar ao Núcleo de Certificação e Controle de Sanções a baixa no sistema Control-P das multas aplicadas e pendentes de recolhimentos e a inserção aos processos principais, mais recentes, em sua totalidade. Foi determinado ainda a remessa dos autos à Procuradoria-Geral do Estado, após a expedição do acórdão, para fins de execução judicial do valor devido. O voto foi acompanhado por unanimidade do Pleno. O Pleno do TCE negou provimento aos embargos de declaração propostos pela Cooperativa de Trabalho dos Prestadores de Serviços de Sorriso. Entenda o caso. O recurso embargos de declaração foi contra uma decisão do Tribunal de Contas de Mato Grosso em face do Acordo 362 de 2018, no qual negou provimento ao recurso ordinário da embargante, a Cooperativa de Trabalho dos Prestadores de Serviços de Sorriso, a Coopservice, onde pretendiam rever a decisão do TCE que homologou a medida cautelar, impedindo a própria cooperativa de adjudicar o lote 11 do pregão presencial 10 de 2018, realizado pela Prefeitura de Campo Verde. O TCE manteve a medida cautelar por entender que a embargante poderia macular o procedimento licitatório, porque a natureza do trabalho a ser contratado implicaria em subordinação e cumprimento de jornada, condição que não pode ser oferecida por cooperativas. No recurso, a embargante afirmou que as jurisprudências e a súmula 281 do TCU, utilizados no voto condutor do supracitado acórdão, são anteriores à publicação da Lei nº 12.690 de 2012, Lei das Cooperativas, e por isso não refletem o posicionamento atual. A embargante ainda alegou a ocorrência de omissões sobre os seguintes aspectos: aplicabilidade do artigo 10 da Lei nº 12.690 de 2012, análise do conjunto probatório e das sentenças trabalhistas favoráveis à embargante, afastamento dos cooperados que exerciam as funções objetos do lote 11 do citado pregão, indicação de qual item do edital o pregão exige elemento, pessoalidade e subordinação, análise do mandato de segurança e agravo do instrumento, os quais teriam, em sede cautelar, afastado a hipótese de mera intermediação da mão de obra. Em que aspecto o lote 11 do pregão em apreço seria intermediação de mão de obra ou terceirização? O relator do processo, o conselheiro interino Moisés Maciel, viu grave falha nas razões dos embargos de declaração na afirmação da embargante de que os cooperados que exerciam as funções objeto do lote 11 do citado pregão foram afastados da cooperativa,
pois transmite a impressão de que esses cooperados apenas possuem utilidade para a cooperativa se houvesse a contratação com o ente público, como se a cooperativa objetivasse lucro, o que é vedado. Quando nós verificamos o recurso ordinário interposto pela cooperativa de trabalho dos prestadores de serviços, foi em relação à cautelar homologada por esse tribunal. Inclusive, no voto que eu trouxe aqui no plenário, em sede de recurso ordinário, eu destaquei que nós não estávamos, em momento algum, dizendo que haveria terceirização ou mera intermediação de mão de obra. Nós deixamos bem evidenciado que, no exame do conjunto probatório, nós não havíamos visualizado provas cabais de que a recorrente estaria promovendo a terceirização, e não apenas a mera intermediação de mão de obra. A Prefeitura de Nova Olímpia cumpriu determinações expedidas pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso. Confira. O levantamento realizado pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso em 127 municípios mato-grossenses foi para avaliar o nível de maturidade dos controles internos administrativos aplicados na logística de medicamentos. A partir disso, foram feitas determinações através do Acórdão 281 de 2017. O TCE de Mato Grosso citou o gestor de Nova Olímpia para se manifestar e apresentar documentos que comprovem o cumprimento das determinações. O prefeito José Elpídio de Moraes Cavalcante apresentou documentos demonstrando a atuação do controle interno municipal com a elaboração do plano de ação, realização de auditorias e programação anual de saúde. Acolho o parecer ministerial e voto no sentido de reconhecer o cumprimento da determinação instalada no acórdão. A Escola Superior de Contas tem promovido constantemente capacitações a servidores, gestores e jurisdicionados. E essa oportunidade, muitas vezes, se estende à sociedade em geral, através de cursos à distância. Acompanhe na reportagem. Um dos principais métodos utilizados pela Escola Superior de Contas é o ensino à distância, e ele se estende a servidores do TCE, jurisdicionados, fiscalizados e público externo em geral. O EAD auxilia principalmente o público interno, que necessita de uma capacitação em horários flexíveis, e a população, que tem a oportunidade de participar dos cursos ofertados pelo TCE. Para iniciar no mês de outubro, a Escola Superior de Contas está ofertando 4 cursos, com duração de 45 dias e carga horária de 80 horas. As inscrições estão disponíveis no portal do TCE e as vagas são limitadas. Os cursos ofertados são detecção de fraudes em licitação, preço de referência em compras públicas com ênfase em medicamentos, fiscalização de contratos administrativos e gestão de contratos administrativos. Todos os cursos têm início previsto para o dia 7 de outubro, são gratuitos e o certificado será expedido pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso. Para fazer a inscrição, os interessados devem acessar o portal do TCE, clicar no menu Cursos e Eventos, selecionar o banner EAD, em seguida escolher o curso que deseja e clicar em Fazer Cadastro no final da página. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço eletrônico. É www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube, em TCE Mato Grosso. Até amanhã!